Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 8. Ali se fala sobre a parábola do semeador. Glória a Jesus. Então vamos lá na leitura. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com os seus bens. E, ajuntando-se uma grande multidão, vindo de toda a cidade, ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre as pedras, e nascida secou-se, pois não tinham umidade. E outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os de seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, estão os que ouviram, e indo por diante, estão sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, cobre em algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar, e nem escondida que não haja de saber haver a luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele mostra aqui, meus amados, nós temos a parábola do semeador, aqui a parábola da candeia. Então vejamos aqui que no primeiro verso, o Senhor, ele andava na cidade de cidade, ele sempre estava indo de uma cidade para outra, que a missão do nosso Senhor Jesus era anunciar o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos sempre iam com o nosso Senhor Jesus, porque foi escolhido por ele.
Glória a Deus. Irmãos, também havia aqui algumas mulheres que foram curadas pelos espíritos malignos e também de suas enfermidades. E aqui temos uma, claramente Maria Madalena, a qual foi expulso 7 demônios da vida dessa mulher. E temos umas outras mulheres aqui, que era chamada Joana, são uma das que foram curadas da enfermidade, mulher que é mulher de Cusa, procurador de Herodes. Este homem, Cusa, ele era procurador de Herodes, era um homem muito importante lá no reinado de Herodes. E vemos aqui Susana, mas também havia muitas outras mulheres que serviam com seus bens. E vejamos aqui, irmão, o que é servir os seus bens? Eram as mulheres que ela custeava isso por Jesus. E também os discípulos. Trazia os bens, e nisso ajudava, né? A alimentação, as necessidades que havia nos discípulos e em Cristo Jesus. Essas mulheres foram escolhidas. Então, nós vemos aqui que quando Jesus ia de Galiléia, lá pela Galiléia, então ele estava sempre na companhia desses 12, como eu disse a vocês. E essas mulheres, irmãos, ela era muito agradecida. Por quê? Porque Cristo fez grande obra na vida delas. Então, essas mulheres serviam, elas também eram ricas, viu, irmãos? Para você ver que ela estava numa sociedade, né, um pouco maior, ali nos mais alto grau. Então, ela, agradecida pelo Senhor Jesus ter feito esses milagres na vida dela, elas serviam financeiramente, ou seja, estavam ali, né, compras dos alimentos, assim, o que precisasse ali era lançado na bolsa, abençoava ali. Bom, enfim, nós vemos aqui que essas mulheres acompanhavam também o Senhor nos devidos momentos ali que havia de oportunidade para elas, elas estavam sempre agradecidas a Deus. E o que nós aprendemos hoje, irmãos, é que cada um de nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Hoje, irmãos, nós também não andamos com o Senhor Jesus, espiritualmente dizendo. Irmão, quantas coisas o Senhor Jesus tem feito na vida de cada um de vocês, na minha e de muitos outros também. Quantas obras o Senhor tem operado, irmãos? E às vezes nós não somos tão agradecidos. Às vezes nós só olhamos para o problema e aí só ficamos clamando e reclamando e às vezes até murmurando. Mas nesta manhã, cada um de vocês olha pelas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus tem feito na vida de vocês. Observem isso, irmãos. Olhem pelo lado, focaliza os milagres e as obras que Deus fez. Só o fato de vocês estarem na presença de Deus através de Jesus Cristo e os vossos nomes está escrito no livro dos céus, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Ali já é um momento de grande alegria em nossos corações. Assim, essas mulheres, irmãos, elas também aqui, elas eram muito felizes nessa passagem, junto com Jesus. Elas estavam ali, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que no versículo 4, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as para ter com o Senhor Jesus. E logo, Cristo, então, ele vai abrir aqui uma parábola. Nessa parábola, nós vemos aqui, amados, que ele diz que o semeador saiu a semear e a sua semente. E quando semeava, ela caiu junto ao caminho. E aqui diz que foi pisada e as aves dos céus a comeram. Irmãos, quando Jesus disse esse versículo 5, você vai ver que no versículo 11, eu vou ler aqui o versículo 10, que Jesus vai explicar para os seus discípulos. A toda a multidão ouviu aquela parábola. Inclusive, com licença só um minutinho. Inclusive, os próprios discípulos. Mas, irmãos, observe um detalhe. Tanto a multidão
quantos discípulos não entenderam a parábola. O nosso Senhor Jesus falou abertamente para com todos, e os discípulos, junto com a multidão, não entendeu a parábola. Então, veja, irmãos, no versículo 9, depois que Jesus fez o seu discurso, aí contou todas as parábolas, toda a parábola ali, veja que no versículo 9 está escrito assim, ó, e os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Aí, olha que maravilha é isto, irmãos. Glória a Deus. Jesus responde para os discípulos, não mais para a multidão, para os próprios discípulos. No versículo 10 ele fala: A vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que, vendo, não veja e ouvindo, não entendam. Mas o senhor estava fazendo alguma acepção ali de pessoas? De maneira alguma, Irmandade. O senhor não estava fazendo. O que o senhor fez? Ele lançou a parábola para todos, inclusive para os seus próprios discípulos. Irmãos, o discípulo, só um minutinho, glória a Deus. Os discípulos, irmãos, eles se interessaram pela parábola, eles queriam saber mais a fundo. A multidão não teve interesse nenhum pela palavra, ouviram e não entenderam e também não procuraram entender a parábola. Não fizeram a pergunta para Jesus: pode nos explicar melhor sobre isso? Então, através da parábolas, o Senhor já começou a mostrar os que são deles e os que não são deles, os que têm interesse pela palavra de Deus, pelo reino do Evangelho, e os que não têm interesse. E aqui o Senhor já fez logo uma separação. E veja que os discípulos se interessaram. Eu falo, Senhor, dize-nos, que parábola é esta? E agora Jesus, ele responde no versículo 10, que para eles que perguntaram para Cristo, é entregue, então, a parábola, o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas os outros que não fizeram a pergunta, eles ouviram, viram e ouviram e não entenderam. Também não quis saber, não teve interesse. Agora, aqui, voltando no versículo 5, Jesus vai, eu vou falando no versículo 5, vou falando no versículo 11, vocês vão entender as explicações do Senhor Jesus. Ele disse aqui que um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto de um caminho, e foi pisada pelas aves dos céus e as comeram. Jesus, no versículo 11, já explica isso para os seus discípulos. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Então, o semeador, ele semeou a palavra de Deus. Jesus estava anunciando o reino do Evangelho, que é a semente, é a palavra. E olha só, o versículo 12 diz assim, ó, os que estão junto ao caminho, que tá, o 11 e o 12 é o significado do versículo 5, tá? E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então, o diabo, qual é a função de Satanás? Fazer o ser humano ser incrédulo. Por isso que muitos homens têm dureza de coração. É um coração de pedra, é um coração incrédulo. E, e assim é o que o diabo fazia aqui, irmãos. Eles ouviam, mas endureciam os corações deles, vinham com os pensamentos, para que eles, nem para perguntar para Jesus, não perguntaram. Veja, então, muitos desses aqui não foram salvos, porque o próprio inimigo, ele arrancou a semente do coração. Mas como o diabo pode fazer isso? Ele pode arrancar assim de qualquer jeito? Não, ele não faz isso. Ele tenta as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, mas ela já começa a meditar e fala, não, isso aí não é coisa de Deus, isso já é, não é desse jeito.
e aí o inimigo vai colocando no pensamento de muitas pessoas, e elas então, ele arranca, porque a semente, que é a palavra de Deus, não entra no coração dessas pessoas, e assim elas não conseguem a salvação. Depois, o versículo 6, Jesus diz que a outra semente caiu sobre pedras. Nascida, secou-se por qual motivo? Pois que não tinha umidade. E o Senhor Jesus, ele vem aqui no versículo 13 e ele explica esse versículo 6. No 13, Jesus diz para os discípulos: E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas crer por algum tempo. E no tempo da tentação, das provações, elas se desviam. Então, irmãos, vocês estão percebendo que os nossos corações, cada coração, ela é um solo diferente do outro. Tem um solo bom, tem um solo cheio de pedras, tem um solo cheio de espinhos, e assim é o coração do homem, do ser humano. Jesus, quando ele explicou desta forma, irmão, o que ele estava dizendo aqui? São aqueles que ouvem a palavra de Cristo Jesus, o evangelho dele, têm alegria, porque Cristo faz milagre, como fez ali, já curou muitos enfermos, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, fez o cego enxergar, enfim, muitas maravilhas o nosso Senhor Jesus fez. E a multidão, ela estava sempre indo ao encontro de Jesus, tanto pelas multiplicações dos pães também. A multidão sempre estava próxima a Jesus, mas não eram todos, irmãos. Ali tinha alguns pelos seus próprios interesses, só pela cura, vai pela cura. Nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que vão à igreja para receber algum milagre, alguma benção, e depois esquece, achando que são como curadores. Vai lá, faz a cura e tchau e benção. Não, Cristo não é assim. Primeiro, Cristo anuncia, ele ensina a nós, ele anuncia o evangelho e depois ele faz os milagres da cura, libertações e assim por diante. Porque, irmãos, nós, glória a Deus, aprendemos pela palavra que o nosso Senhor Jesus, a missão dele é semear a palavra. E é o que nós fazemos nos dias de hoje. A nossa missão é semear a palavra de Deus, é semear, glória ao nome do Senhor Jesus, a vontade do Senhor, o reino de Deus. E essa semente, ela tem que ser lançada na terra. E não estamos falando nessa terra de universo, estamos falando das terras que são os corações do ser humano. Cada pessoa tem ali o seu coração, e essa palavra, como semente, entra nos corações. Só que tem coração que está como pedra, tem corações que está cheio de espinhos. E tem coração, irmãos, que nem guarda nada. Então, aí tem um coração que, quando recebe a semente, ela produz fruto do Espírito Santo. Então, vocês perceberam que há 4 tipos de solos, e é aqui que Deus nos dá a graça, cada um de vocês refletir e ver que coração é o seu. Qual desse solo que você está? Glória ao nome do Senhor. Para quê? Para que você reconheça como você está servindo a Deus. Um solo bom, um solo entre as pedras, um solo cheio de pedra, um solo cheio de espinho, ou um caminho de uma terra superficial que vem todas as palavras de Deus, mas logo ela desaparece da tua vida. Precisamos, então, rever isso em nossa vida. E aqui Jesus está ensinando isso, irmãos. Veja bem, nós temos que entender uma passagem aqui, amados, que muitas pessoas, elas são anunciadas o evangelho e elas recebem com muita alegria. E aqui eu quero dizer para vocês que vocês sejam anunciadores da palavra de Deus, que cada um de vocês sejam a palavra de Deus na vossa boca, o evangelho, que vocês tenham a semente para anunciar para as pessoas.
que é o reino de Deus, a palavra de Deus. Aqui mesmo está dizendo que a semente é a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos ter essa semente em nossos corações e precisamos doar ela para muitas pessoas. Mas vejamos bem, aqui o Senhor está dizendo, aqui na palavra, nesse versículo 13, né, que os que estão entre pedras, ouvindo a palavra, ela recebe com muita alegria. Irmãos, o que nós temos que pregar para as pessoas, nunca façam isso, irmãos. Em nome de Jesus, nunca façam isso. Você ia pregar uma palavra para uma pessoa, anunciar um evangelho, você vai falar do evangelho, e dizer para a pessoa, se ela for solteira, se ela for casada, seja o que for, olha, vem para Jesus, vem congregar, aceita Jesus na tua vida, você vai ver, Deus vai te preparar um esposo, ou Deus vai te preparar uma esposa, depois Deus vai te dar uma casa, e Deus vai te dar emprego. Você está desempregado? Deus vai preparar um emprego, o Senhor, Ele vai fazer tudo por você. E essa pessoa, ela está numa situação difícil, o emocional dela, se for solteira, está emocionalmente esperando um casamento, e quem é casado espera, quem está no aluguel espera ter uma casa, e isso, glória a Deus, é muito bom, porque Deus faz essa obra mesmo. Mas, enfim, irmãos, o que foi anunciado errado. Anunciou um Jesus que vai suprir a necessidade material da pessoa, mas não anunciou Jesus que vai perdoar os seus pecados e muitos pecados que tem, porque ele levou na cruz, e que a partir do momento que a pessoa crer nele e for batizado, será perdoado os seus pecados, porque o batismo é para a remissão dos seus pecados. Isso não foi anunciado à pessoa, foi anunciado da forma errada, material. E aí, quem é anunciado de uma forma material, ela acaba aceitando Jesus. Claro que aceita. Quem que não vai querer uma situação dessa? Imagina uma pessoa desempregada se não quer um emprego. Ou vou obedecer a Jesus e vou ter um emprego. Só que o tempo vai passando. E a pessoa fica na expectativa da alegria, passa um mês, passa 2 meses, passa 5 meses, passa um ano, passa dois, de repente ela percebe que ela foi enganada, porque o inimigo já vai na cabeça dela. E ela percebe então, e Jesus faz isso, o Senhor Jesus faz, mas só que a forma da pregação foi errada. Irmãos, olha como é importante nós sabermos lançar a semente na terra. Materialmente dizendo, suponhamos que cada um de vocês tem um sítio, e você tem lá a semente de um milho, do trigo, e você sabe que a terra não está preparada. Você vai lá lançar, vai perder a semente à toa? Ou você primeiro prepara a terra, fofa ela e arranca todas as ervas daninhas, deixa ela preparada para o plantio, para o solo ser bom? Não é assim? Teria coragem, vocês teriam coragem de perder a semente que vocês foram comprar e jogar numa terra infértil, uma terra que não tem produção? Vocês estão entendendo isso? Pois é, muito se arrepende, às vezes faz até financiamento no banco, perde tudo e ainda é capaz de perder até o sítio, não é verdade? Então, espiritualmente, é a mesma coisa, irmãos. O que que nós devemos fazer? Pregar a verdade. A verdade. Nós pregarmos o reino dos céus, pregar o evangelho genuíno, sem enfeite, sem nenhum floreado, sem promessa humana, porque Jesus veio dar vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece Deus se não for por Jesus Cristo. E ninguém conhece Jesus também se não for por Deus. Deus enviou o seu filho, conhecemos seu filho, e o seu filho nos fez conhecer o Pai Celestial. Olha que amor lindo. Glória a Deus. Então, irmãos, ah, muitos se decepcionam, porque vêm as provas na vida deles. Eles esperam chegar a bênção e está realmente sendo provado, e o diabo tentando eles. Põe uma confusão na mente dele, o inimigo põe, e fica aquela palavra da pessoa, do crente, né, que foi anunciar errado, e aí aquela pessoa desanima e ela então desvia
ela, por causa da tentação e da falso promessa, fez com que essa pessoa desviasse da presença de Deus. Sabia que nós somos responsáveis também de como manusear a palavra de Deus? Por isso que o nosso coração tem que ser puro, as nossas mãos têm que ser limpas e temos que ter conhecimento de Deus, que hoje, graças a Deus, vocês estão tendo esse conhecimento. Porque agora vocês vão pregar de uma forma consciente, anunciar consciente para as pessoas em volta de vocês. Anunciem Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vemos aqui que aqui Cristo, então, eles mostram desta forma, que tem pessoas que ela vai ouvindo, né? E, e aí elas ficam muito felizes. Então, irmãos, como é que nós devemos anunciar o Evangelho? Chegam para as pessoas, falam, olha, você tem ciência que você é um pecador, uma pecadora? Como assim? Ué, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Mas já aconteceu de mentir alguma vez? Então você tem, eu não estou te acusando, só estou falando que você tem. Olha, vamos lá em Romanos, no capítulo 5. Lá está dizendo que Adão, ele cometeu o pecado gerou a morte, e a morte passou para todo ser humano. E por isso todos nós somos pecadores. E você pode ver que você tem a morte em você, você vai morrer um dia. Isso é um pecado que já está dentro de você. Então, eu vou te anunciar Jesus Cristo, aquele que levou todos os nossos pecados na cruz, e ele nos deu a graça, o dom da graça que veio por Deus, segundo Efésios, está escrito lá, segundo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, está claro que esse é um dom de Deus, a graça de Deus, não é mérito do homem, mas é uma dádiva de Deus. Então, eu te ofereço, você quer reinar com Cristo e sair desse mundo que vai vir a ira de Deus, e todos aqueles que rejeitaram Jesus, seu Filho, serão lançados no lago do fogo eterno, aonde está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, aonde se fala do grande trono branco, ali aonde vão ser abertos vários livros, inclusive o livro da vida, e o seu nome, se você não aceitar Cristo como teu Salvador, seu nome não vai estar neste livro. E eu não estou te dizendo que eu estou te condenando. Eu estou dizendo que todos aqueles que os seus nomes não estiverem no livro da vida, será lançado no lago do fogo. Você já parou para pensar no teu futuro, da tua alma, não do teu corpo, mas da tua alma? Que esse corpo, você vai ter uma vida aí de 70, 80 anos, 90 anos, conforme for, mas um dia a tua alma vai ter que se apresentar diante de Cristo e do Deus Altíssimo. Olha a semente sendo lançada, irmãos. A pessoa vai ouvir, ela fala: Meu Deus, o que é isso? Aí você abre o Evangelho. E aqui, então, se o solo dessa pessoa for boa, ela vai ter interesse. Me diga o que é isso. Vocês lembram do eunuco de Filipe? O eunuco, o coração dele era um solo bom, uma terra boa. Foi pronto para receber a palavra de Deus e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. E no mesmo dia, no mesma, assim, uma questão de horas, ele aceitou Jesus como seu Salvador e foi batizado em nome do Senhor, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele homem teve o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. E ali, diante do Senhor, ele sabe que ele é de Cristo. Então, é a mesma coisa nós nos dias de hoje, irmãos. E aqui, então, hoje, no meio de nós, cristão, entre nós, a Irmandade, nós temos alguns corações com pedras, pedregais. Elas estão. É muita alegria quando vê os movimentos celestiais de Deus, mas por alguma razão, além de ser pregado errado, que isso aqui é para nós que estamos aqui anunciando, e também são aquelas outras que já têm pedra em si mesmo, e quando vem tentação não quer sofrer,
não quer aceitar o sofrimento que Cristo teve na nossa vida, porque Deus permite isso para nos alicerçar a fé e a pessoa então se desvia do Senhor. E aí, irmãos, ela também acaba perdendo a salvação. Vamos agora no versículo 7. E a outra semente, né, irmão, caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Esse versículo 7, irmão, é o que Jesus vai explicar para os seus discípulos, explicou para os seus discípulos. O versículo 14 é a explicação do 7. Vamos lá. O Senhor falou assim: e aqui caiu entre os espinhos, que é a semente, é a palavra de Deus, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com muitos cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Agora vejamos que essa semente, ela dá fruto, mas não com perfeição. Irmão, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagina assim, tá bom? Vocês vão no supermercado e tem ali uma gôndola, tá bom? E tá lá os frutos. Só que os frutos não foram perfeitos. Só um minutinho, irmãos. Por favor, um minutinho só. Tava passando um carro de som aqui, eu dei uma seguradinha, tá bom? Mas, irmãos, voltando aqui, veja, se você vai numa gôndola de um supermercado e lá tem, vamos pegar o tomate. Lá tem os tomates. Só que o tomate não está perfeito. Ele tem um podre num cantinho, mas ele está perfeito no outro, mas tem um podre ali. Aí o outro, ele está com um problema numa outra parte. E toda aquela gôndola, todos os tomates estão com problema. Elas têm os defeitos. Elas não são perfeitas. Elas não são bonitas. Tá certo? Aí você fica escolhendo para ver qual delas é a melhor. E na gôndola ao lado, os tomates são perfeitos. Não há uma, mas nenhuma mancha, nenhum podre, não tem amassadura, elas estão robustas, elas estão lindas, maravilhosas, cor bonita. Você, como cliente, o que você faria? Ia continuar na gôndola dos tomates, mesmo que fosse mais barato? Você permanecia nesse lugar ou você passaria para uma gôndola que estaria com os tomates mais lindos, que você vai levar com muito mais confiança para a tua casa? Você viu como você já escolheria a melhor parte? As outras não é perfeita? Assim, irmãos, são as pessoas. Quando o coração de um ser humano não é perfeito, os frutos dela não são boas. Elas têm defeitos, os frutos delas. E quando nós vamos colher, qualquer um sabe disso, irmão. Principalmente quem mora em zona rural. Quando ele faz a colheita dele, ele sabe quais que é o fruto de primeira qualidade e os frutos que não são de primeira qualidade. Alguns têm que ser até descartado, jogado fora por causa da imperfeição. E aqui, o que o Senhor Jesus ensina a cada um de nós, para nós meditarmos como está o nosso coração. Veja que dessas duas sementes anteriores, uma que estava na estrada, já fomos explicados, ela já saiu fora, nem produziu fruto. A segunda também não produziu fruto, porque estava entre as pedras. Então, irmão, coração que está na incredulidade não produz fruto. Agora, o que está entre os espinhos, ele produz fruto, mas não é com perfeição. Por qual motivo esse coração não produz fruto com perfeição? Por causa dos cuidados desta vida, das riquezas desta vida, né? E os deleites desta vida. Vamos entender isso melhor? Vamos. Então, lá, entendam bem, meus queridos. Tem pessoas que ela fica avarenta. São pessoas que querem ser ricas e elas lutam e ela começa a colocar a riqueza em primeiro lugar do que a Deus na sua vida. Então, esta riqueza, ela torna-se um Deus. Isso já vira um ídolo na vida dessa pessoa. E aí ela vai servir a Deus quando tem tempo,
Primeiro ela cuida das coisas materiais da vida dela, e depois, se sobrar tempo, é que ela vai cuidar das coisas de Deus. E é aí que nós vemos as diferenças, são esses frutos imperfeitos. Tem crente que ela cuida primeiro das suas obrigações materiais, querem ganhar dinheiro, trabalham até tarde da noite, e porque tem que, acaba fazendo dívidas e tem que pagar por causa do carnê que está vencendo, e torna-se, então, um escravo de algum produto, de algum bem, para pagar. E aí não alimenta a sua alma, não vai servir a Deus, não vai estar entre a irmandade, não faz visita. Olha aí que fruto imperfeito que essa pessoa tem. E quando vai servir a Deus, vai cada, sei lá, 10 dias, 15 dias, às vezes um mês. Ninguém, só Deus sabe como é que cada um faz, né? Então percebe que esse solo, ele cresceu sim, cresceu a semente, a palavra de Deus, mas só que também as coisas desse mundo estão em primeiro lugar, cresceu junto. Só que os espinhos, que é as coisas, a riqueza, está sufocando a palavra de Deus no coração dessa pessoa. E o que isso acontece? Ela começa a vir minguando. Alguns até morrem, tá certo? E a palavra de Deus tem que ser viva em nossos corações. Ela tem que produzir e dar fruto, porque o fruto é do Espírito Santo. Quando a pessoa está envolvida muito no mundo, ela não produz frutos, irmãos, e às vezes começa a cometer pecados, inclusive, porque surgem muitas coisas. Por exemplo, quem gosta de ir muito atrás de riqueza, quer ser rico a todo custo, tudo, começa a sofrer tentação até, irmãos, de sonegação, tentação de roubar mesmo, de passar alguém para trás, oportunista, agiotismo, e aí vai embora, entendeu, meus amados? E o Senhor Jesus, ele está ensinando, né, irmãos, aqui, que essas pessoas são sufocadas. Ela sufoca a semente da palavra de Deus. Irmãos, veja, todos nós recebemos a palavra de Deus e estamos aqui. Agora, quem vai sufocar a palavra de Deus? Somos nós, se nós não tomarmos cuidado. Porque você vai tomar uma atitude na tua vida do que você faz, tá certo? Tudo que nós fazemos. Então, querido, não é proibido ser rico. Não. Até é um dom de Deus também a riqueza. Só que Deus olha nos nossos corações, porque tem irmãos riquíssimos. Mas, irmãos, você vê que tem irmãos que eles nem consideram que eles são ricos. Eles são muito gratos a Deus e eles, inclusive, trabalham para o Senhor, que o momento que o Senhor possa pedir, meu servo, minha serva, faça isso, faça daquela forma. E o servo de Deus, ele vai fazer aquilo que o Senhor dá. E o Senhor só tem a abençoar. Agora, o avarento, irmão, ele é muito ao contrário. O avarento, ele adquire a riqueza e ele torna-se até miserável, ou ela. Por quê? Porque nessa luta de querer adquirir riqueza e que não consegue, mas vai galgando, começa a valorizar o dinheiro, então ela procura não gastar. E às vezes compra tudo de pior qualidade para ter a economia do dinheiro. E se perde alguma coisa, imagina o que acontece com uma pessoa dessa. Não é verdade? Então, amado irmão, amada irmã, como é que está o coração de vocês? Tem algum espinho aí dentro do coração, dando preferência mais aos deleites deste mundo? O que é os deleites do mundo? Isso nós temos que tomar muito cuidado, viu, irmãos? Os deleites desse mundo é o prazer. Então, por exemplo, tem crente nos dias de hoje que eles fazem excursões, faz um monte de turnê para os deleites da sua carne, e em vez de estar trabalhando com o evangelho de Jesus para avançar o reino neste mundo. Muitos crentes não mais pregam o evangelho. Muitos crentes é mais fácil fazer festas e conversar outros assuntos do que a Cristo Jesus. Irmãos, tudo que nós fizermos aqui, nós vamos dar conta a Deus.
Eu não estou dizendo, irmãos, que o crente não possa fazer uma viagem. Não, deve, e principalmente com sua família, se for casado. Estejam com eles. Tenha um momento nosso familiar também. Precisamos fazer algumas viagens, precisamos estar reunido familiar, porque os dias de hoje é tão corrido, é filho que vai para uma escola, é outro que está numa faculdade e volta tanto tarde da noite, e você às vezes dorme mais cedo, não vê nem direito o seu filho, já sai de manhã para trabalhar, é o esposo que trabalha, é a esposa que também trabalha, e aquele momento da intimidade familiar, ela está se diminuindo nos dias de hoje. Então, claro que vocês têm que sair um pouco com vocês mesmo, com a família. O que é o deleite que tem muito na carne? É quando a pessoa, irmão, ela está aproveitando a vida, curtindo a vida e sabendo que a sua alma precisa de Jesus Cristo, precisa de Deus. Tem pessoas, irmãos, que têm os deleites da vida, viajam, passeiam, é excursão disso, é daquilo, é não sei do quê, e não congregam, não busca Deus, não busca... Aí vai diminuindo as orações, vai diminuindo tudo, aí começa a ficar o quê? Uma pessoa mais fria. E ela, claro, ela vai ter um bem-estar material, mas a alma está sufocada nesses espinhos. E aí o que que acontece? A semente, ela vai produzir alguns frutinhos, mas Deus é o Deus da perfeição. Vocês lembram de Caim e Abel? O Abel não ofereceu a melhor oferta, o do seu primogênito, das ovelhas ali, deu o melhor para o Senhor? E Caim, o que Caim fez? Já não teve esse coração perfeito? E Deus aceitou de Caim? Não. E o que vocês acham? Julguem vocês mesmos. Aqui, o Senhor vai aceitar esses frutos imperfeitos na presença dele? Se teve a oportunidade de ter a perfeição, de colocar fertilizante espiritualmente, o que que é isso? Colocando as doutrinas, os ensinamentos, como Jesus ensinou, e praticá-las, e assim o seu coração fica um solo fértil e a semente começa a dar fruto, 100 por um. Perceberam, irmãos? Jesus, olha só, a multidão nem isso teve, nem isso eles souberam, porque não teve interesse, mas os discípulos tiveram. Agora vamos dar outra continuidade. Então vocês entenderam sobre o coração que também tem espinho no meio deles, os interesses deste mundo. Amados, devemos trabalhar, devemos ganhar o nosso pão de cada dia, e se Deus está te abençoando num trabalho e você está enriquecendo, glorifique a Deus, um enriquecimento honesto, que é realmente das mãos do Senhor, glorifica a Deus. Mas, Senhor, eu vou estar aqui entre os... Não, você não está entre os espinhos, porque você está temente a Deus, ouve a palavra de Deus, pratica Deus, e as coisas deste mundo não afetou você. E você também não ficou nos deleites da carne, porque você o reverteu tudo para a obra de Deus, para visitar os teus irmãos, porque aí tem sentido, irmãos. Aí há sentido. Você viu que Jesus falou? Tive fome, me deste que comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, fosse me visitar, e falaram, Senhor, quando que te vimos nessas condições? Jesus olhou e disse, a um dos meus pequenininhos que vocês fizerem, faz a mim. Então, amados irmãos, se você usa dos bens que Deus te deu, da riqueza, para você visitar um irmão, você pega o teu carro, vai fazer uma visita para um servo de Deus, uma serva de Deus, que às vezes ela não tem necessidade nenhum material, é uma pessoa bem de vida, mas a alma dela está necessitada de um conforto espiritual, de uma palavra de Deus, de uma oração, de uma mulher de Deus que vai lá e aconselha coisas celestiais, ou fala de Cristo Jesus, do amor. O outro, que você vai sair e vai na casa de alguém, você percebe que tem fome lá, não tem comida, você vai ao mercado, gasta ali o valor que tem que ser gasto, que Deus vai te guiando, e você vai e coloca e dá para aquela pessoa. Você
você matou a fome daquela pessoa, é como se você matasse a fome do Senhor Jesus. É aquele que sai e vai fazer visita e vai encontrar, olha, tem uma irmã que ela está muito enferma, está acamada devido à diabetes ou devido ao câncer, não consegue mais andar, ficou paralisado, e você vai lá e visita ela. Você pegou o seu tempo, você não entregou o seu tempo para as riquezas, foi lá, visitou ela. Agora vocês entenderam o sentido, irmãos? Agora Jesus fala isso para quem tem solo bom. Quem tem um solo bom, que tem a semente que produz 100 por um, ela faz visita, ela vai congregar, tudo que envolve o nome do Senhor Jesus, ela tem interesse, essa pessoa. Ela quer as bênçãos celestiais, ela procura, apazigua pessoas. Aí onde Jesus fala, bem-aventurados os mansos, e eles verão a Deus, né? E assim vai, bem-aventurado os humildes de corações, e assim vai, porque é solo bom, irmão. São solos maravilhosos, que realmente a palavra de Deus produz no seu coração. E quando produz no coração, o efeito também é externo. Todos verão o testemunho de Cristo em sua vida, na vida de cada um de vocês. Entenderam? Então, irmãos, hoje, no século 21, esse versículo 14 é o que mais está atacando a população na Terra. Todo mundo quer dinheiro fácil. Todo mundo quer ser rico. Irmãos, você sabe que através até dos aplicativos aí, com qualquer propagandinha, ó, eu joguei isso aqui, coloquei um dinheiro, ó, deu tanto por mês. Faz isso. Tem curso para ganhar dinheiro, tem curso de tudo isso. Mas são poucos que têm o quê? A palavra de Deus para anunciar. A palavra de Deus. E olha, quando nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, estamos anunciando o reino de Deus, existe pessoas que nos criticam. Todo aquele que reúne em nome de Jesus para falar do reino do céu, quanto que o inimigo usa das pessoas para criticar e tentar roubar a fé de muitas pessoas. Por quê? Porque nós estamos anunciando Cristo. Agora, se fosse assunto financeiro, poxa vida, mas teria milhões de pessoas. Todo mundo quer ficar rico. Meu amado irmão, minha amada irmã, você crê que você já é rico e a irmã já é rica? A questão é só esperar a herança. O dia que Cristo vier, nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Tem uma herança nos aguardando. Só que não é hora de nós ainda pegarmos. Mas o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, vocês vão receber. O Senhor falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito a vocês. João capítulo 14. Não turbe os vossos corações. Não é verdade? Então, irmãos, ele foi, preparou o lugar e ele vai vir buscar para nos levar nas casas. Lá, você não vai precisar fazer carnê de 30 anos para ficar pagando uma casa para você morar. Lá já está tudo preparado. Só seja fiel a Cristo, ande com Ele. Mas eu não estou te prometendo aqui que você fica esperando numa casa materialmente dizendo. Estou lhe dizendo que salve a tua alma, porque só Cristo pode perdoar os seus pecados, como Deus também é o que perdoa os pecados das pessoas. Então, através disso, agora eu posso pregar que tem lá uma nova morada te esperando, porque saiu da boca de Jesus. Então, não é o irmão Júlio, mas é a palavra de Deus que te dá essa garantia. Você tem uma morada nos céus. Inclusive, Apocalipse diz sobre o novo céu e a nova terra, e a Jerusalém celestial, a Sião celestial, a cidade que vai descer. Irmão, é coisa linda demais, tá bem? Então, procuram saber como que vocês estão diante de Deus. O fruto bom, ele se preocupa pelos seus irmãos, tá bem? E nós estamos falando de irmãos, irmãos de Cristo, tá bom? Verdadeiramente, aqueles são verdadeiros. Nós não estamos falando de pessoas que se infiltram no meio de nós, se dizendo que são irmãos e fazem coisas terríveis, como enganação, às vezes pode
usar de uma forma até de estelionato. Existe muito e muito, 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 muito. Por isso que muitos se escandalizam, às vezes não quer nem mais ir na igreja, por ver uma pessoa dessa no meio de nós. Irmão, ele está no meio de nós, lá, nós vamos na casa de Deus para quê? Para glorificar a Deus, a Jesus, e entregar o nosso louvor a Ele. Pode ir qualquer pessoa lá, as portas são abertas. Agora, no reino do céu, totalmente diferente. E o Senhor já nos deu muitos ensinamentos, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, você conhece o fruto que aquela árvore deu, visite aquela árvore, tá bom? Agora, os frutos ruins, não vai atrás disso não, irmão, porque é capaz deles contaminar a gente também. Mas os frutos bons, você conhece pela árvore, pelo o fruto, pela árvore, perdão, pelos frutos você conhece a árvore. Guarda isso no teu coração. Mateus 7, tá? Bom, agora nós vamos entrar no versículo 8. O 8 diz assim: a outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo Jesus essas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Oh, irmão, que bênção. A resposta disto aqui, ela está escrito aqui embaixo, irmãos, no versículo 15. Esse 8 que Jesus fez para toda a multidão, ele está dizendo para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos estão nessa passagem aqui. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, eles ouviram, não entenderam, perguntou, entendeu. Então, eles tiveram ouvido. Irmãos, no versículo 15, Jesus diz que a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra de Deus, claro, né? A conservaram num coração honesto e bom. Quer dizer, ela guardou a palavra. Ela confiou na palavra de Deus. Entendeu? E automaticamente a palavra de Deus, ela gera dentro da pessoa. E aqui diz que ela começa a produzir, dá um fruto com perseverança. O que é um fruto com perseverança? Irmãos, vocês têm, eu acredito que muitos de vocês devem ter aí, ou próximo, ou mesmo dentro da casa de vocês, por certo, alguma coisa assim. Você pode ver que vamos usar um pé de laranja. O pé de laranja, todo ano ela dá, ela é perseverante. Vem o dia da colheita, ela dá sempre fruto, pé de laranja, pé de limão, seja o que for, irmãos, milho, ela dá, amora, pé de amora, né? Eles dão com perseverança. O milho não, que o milho ele recolhe, depois tem que plantar de novo, mas mesmo assim é perseverante, porque a semente está ali trabalhando sempre, né? Mas vamos pegar o pé de laranja, ou o pé de amora, que seja limão, irmãos, o pé está lá todo ano, e está lá. Só que, lógico, né? O sitiante, o lavrador, o agricultor, aliás, ele vai ali, ele está sempre adubando aquela terra para que produza fruto. E a palavra de Deus é isso, Deus está enviando todo dia a palavra dele para nós. Olha como Deus cuida da gente. Todo dia ele envia a palavra para nós e nós vamos alimentando espiritualmente, adubando com a palavra de Deus, a semente. Aí o que acontece? A semente brota e nós vamos dar fruto perseverante. E os anos vão passando e cada dia mais você frutificando na presença de Deus. O dom do Espírito Santo vem o amor, a caridade, a benignidade, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, e cada dia os dons do Senhor vai aparecendo na tua vida e vocês vão crescendo na presença do Senhor. Como? Com conhecimento. Irmãos, vocês creem que a partir da leitura aqui já nos deu um conhecimento, um entendimento como que o Senhor quer fazer conosco? Aqui o Senhor nos ensina, depois o Espírito Santo vai só trabalhando, porque ele está aqui nos orientando, e depois ele trabalha para quem entendeu. Tá bom? Vocês entenderam? Sim, Senhor. Então, vocês vão ver que os frutos serão perseverantes na vida de vocês. E olha que interessante, né? Nós vemos aqui, irmão, quando ele falou assim: quem tem ouvidos, ouve. Eu não, ainda quero voltar aqui um pouquinho. Irmãos,
Guarda isso no coração de vocês, tá bom? Nesse versículo aqui. Como é? Agora eu quero fazer uma pergunta. Como que está o coração de vocês? Vocês estão nesse solo bom? Vocês dão glória a Deus? São grato a Deus por tudo que Deus está fazendo por vocês? Vocês procuram orar a Deus, falar com Jesus, falar com o nosso Deus, falar com o Espírito Santo? Vocês procuram estar meditando nas coisas de Deus? Porque o inimigo, ele coloca tanto espinho na nossa vida, além das riquezas, ele está colocando tanta redes sociais. Não é o inimigo que coloca redes sociais, são o ser humano. Mas ele está usando dessas ferramentas para ocupar a vida de vocês, tá bom? O inimigo aproveita isso, faz que você entra e você vai se interagindo e você vai aumentando, e depois entra no outro, entra no outro, entra no outro, entra no outro, e a palavra de Deus que está lá na sua cômoda, que possa estar lá, ou está na sua pasta, a palavra de Deus, ela vai estar sempre fechadinho o livro aqui, e você não lê, e não medita, e você não alimenta a tua alma, só vai alimentando com as coisas dos teus olhos, as coisas dos teus olhos vão alimentando e você só vai aumentando o conhecimento material, que é muito bom, mas só que você vai se envolver com coisas que não agradam a Deus. Então, irmãos, qual é o solo que você está? Você está no caminho, entre os caminhos que as aves vêm e comem? Você está entre os pedregais, que não tem terra profunda e nem umidade, seca rapidinho? Ou você está entre os espinhos e os seus frutos não são perfeitos, porque vai dar fruto, mas sem perfeição? Ou você está com o Senhor e creu plenamente nele como seu Salvador, e você quer seguir Cristo Jesus e quer guardar as palavras da boca dele, que posso, inclusive, muito bem claro, só vou explanar isso, não vou nem falar muito, tá bom? Eu vou dizer aqui que Jesus, ele claramente disse, ele falou assim, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, quer dizer, em próprio Jesus. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que não caiu? A resposta está aqui: porque estava edificada sobre a rocha. Eu faço uma pergunta: vocês estão edificando as vossas vidas sobre a rocha chamada Jesus Cristo, a pedra principal da esquina? Glória a Deus. Então, somos pessoas prudentes, porque ouvimos e estamos praticando. Agora, olha o versículo 26. Jesus também vai responder: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara-lo-ei um homem insensato. Que é um homem insensato? Um homem nécio, um homem imprudente, um homem louco. Louco que eu digo não é de psiquiatria, é um homem consciente do que está fazendo, loucura, não obedecendo, sabendo que o teu futuro está em jogo, mas não está nem aí com o negócio. Deixa, empurra para frente e vamos ver o que vai dar lá. Mas o final é horrível, tá bom? É como o nosso adversário, o próprio Satanás. Ele é um insensato, um imprudente e louco, porque ele já sabe que toda essa guerra que ele está fazendo, ele já perdeu. E ele sabe que o futuro dele é ser jogado no lago do fogo eterno. E vai para o inferno e vai ser queimado, ele com seus anjos e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. É louco ou não é? Ele tem ciência da loucura dele? Tem sim, tá bom? Esse é um exemplo que eu estou passando. Ele é louco, mas ele está fazendo guerra. Ele sabe que vai perder, mas continua fazendo guerra. Morre, mas não quer nem saber. Mas ele já está sentenciado, acabou. Ele já perdeu tudo. Mas agora vamos para nós humanos, aqui na terra. Vou repetir esse versículo. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Quis edificar sua casa aqui na terra,
quis cuidar da sua vida aqui na terra, na areia. E o que aconteceu com essa pessoa? Você sabe que a chuva que Deus dá tanto para os bons quanto para os maus. Deus dá para os dois. Agora, as escolhas é da pessoa. Então, vamos ver o que esse homem insensato fez, esse imprudente. No versículo 27, desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu com ela? Caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer, não sobrou nada, nem vida da pessoa sobrou mais. E olha o que aconteceu no versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Quer dizer, irmão, irmã, se você não amar a doutrina de Jesus, com certeza você está edificando a sua casa sobre areia. Mas bem-aventurado quem ama e aceita e anda na doutrina do Senhor Jesus, nos seus conselhos, nos seus ensinamentos, porque vem do Pai. Bem-aventurado quem se submete a fazer a sua casa, que se submete ao poder de Deus em obediência a Ele e edifica a sua casa em Cristo Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá bem? Então, amados, é isso que Cristo ele nos ensina nesta noite, ou perdão, nessa manhã, tá? Que a nosso coração ele tem que ser perseverante e está aqui então o conselho para todos nós que devemos ver qual solo que nós estamos. Precisamos, se você está aí entre os espinhos, remova os espinhos da tua vida e deixa somente a terra boa para dar um fruto perfeito, tá bem? Se você está entre as pedras e você está vindo para Jesus para querer alguma coisa dessa terra, então toma cuidado, porque quando o diabo tentar, você não vai ficar na presença do Senhor, porque você não permitiu que a palavra de Deus entrasse em seu coração, porque está entre as pedras, e isso não tem umidade, não tem como enraizar. Ou você escolhe Cristo, ou acaba escolhendo a riqueza deste mundo. Jesus disse que não tem como agradar dois senhores. Ou ama a Deus, ou ama um e aborrece o outro, como ou ama a Deus ou ama Mamon, que quer dizer riqueza. Tem que haver as escolhas. Eu creio que muitos que estão aqui fizeram uma escolha boa, estar com Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Então, irmãos, dando aqui a continuidade, aí Jesus já falou aqui sobre os frutos. Então, nós vemos aqui, glória a Deus. Eu queria ainda terminar essa passagem aqui, ó. Observa aqui no versículo 8, que Jesus falou assim, ó. Depois que ele falou sobre a terra boa, né? A que é nascida e produziu frutos, 100 por um, ele está dizendo assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, quando Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, nós vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Olha aqui, irmão, no capítulo 2. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, na época que João estava na ilha de Patmos, e o Senhor Jesus, ele deu aqui as 7 cartas. Aliás, quem escreveu a carta foi João, mas quem redigiu, quem falou foi Jesus. Todo o início da carta, você pode ver lá que o Senhor fala assim: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é? Jesus. Isso aqui é a carta de Pérgamo. Se nós olharmos aqui a carta de Éfeso, está escrito aqui, ó. O Senhor fala assim, ó. Escreve aqui ao anjo da igreja. Isso diz aquele, quem é Cristo, que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus. Vemos aqui Esmina. Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Jesus morreu e ressuscitou. Então veja que todas as cartas foi o Senhor Jesus que falou com a igreja.
Agora, aquela lá de Lucas, que nós lemos lá, que Jesus falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 7, que foi endereçada à igreja de Éfeso. Éfeso. Olha o que diz aqui no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que estás no meio do paraíso. Então, irmãos, nós só vamos vencer se nós dermos ouvido o que o Espírito Santo diz às igrejas. E quem são as igrejas? Cada um de vocês. Um templo que nós vamos lá para adorar a Deus, que nos reunimos nos dias de culto, aquilo é um templo. A igreja está ali dentro, a igreja espiritual, cada membro está ali o corpo de Jesus, dentro daquela igreja. Entendeu? Dentro daquele templo. Templo vazio, ali não está. O Senhor não vai fazer obra dentro de um templo vazio. Agora, o templo que está com a igreja dentro dela, que é cada um de vocês, Deus vai fazer obra dentro da igreja, com vocês, cada um de vocês. Agora, só a igreja, que é cada um de vocês, que der ouvido aos conselhos, à palavra de Deus, que hoje o Senhor enviou o seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, está claro e muito claro lá, tá bom? Que nós somos templos do Deus vivo, que não é proveniente de nós, mas dele, e por isso nós devemos glorificá-lo em nossos corpos mortais, porque pertence a ele. Por qual motivo? Porque nós fomos comprados por um bom preço. Esse preço é o sangue do Senhor Jesus. E por isso devemos glorificar a Deus com nossos corpos, nosso espírito, a nossa alma. Então veja bem, irmãos, somente aqueles que derem ouvido o que o Espírito Santo, que a palavra diz à igreja, e as praticar, é os que vão estar com Jesus Cristo. Por isso que o solo tem que ser bom, tá bom? Você tem que ser um solo, um coração bom, preparado para receber toda a palavra de Deus e guardar em teu coração. A palavra de Deus, irmãos, que o Espírito Santo sempre quer dizer, é te ensinando a fugir do pecado, entendeu? Te ensinando a fugir do pecado, te ensinando a se afastar do pecado, ensinando a se redimir diante de Jesus. Se comete algum erro, vá para os pés do Senhor Jesus. Tudo isso o Espírito nos ajuda. Por isso, irmãos, nós não estamos órfãos. Jesus disse que não ia deixar nós órfãos. Ele foi morto, na verdade, e também ressuscitou, e depois ele partiu da terra. Ou seja, Jesus está lá na glória de Deus, na destra do Senhor, reinando com o seu papai, nosso Papai Celestial. Mas em espírito ele está aqui conosco. Fisicamente, não, em espírito. Mas o que ele enviou? Ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo só vai nos guiar através da palavra de Deus, irmão. Tudo está diante da palavra de Deus. Por isso que Deus pôs a sua palavra acima do teu nome. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, irmão, é fiel e verdadeira. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, Deus vela pela sua palavra. Em outras palavras, ele vela, ele toma cuidado para cumprir todas elas. Olha que maravilha. Você se sente feliz nisso, irmão e irmã? Sente feliz de servir um Deus todo-poderoso? Sente alegria de sentir que Deus está na tua vida, a fé que está em teu coração, a promessa que Jesus fez. Nós somos mais do que felizes, irmão. É uma questão só de você olhar para Cristo e ter fé nele, e ter fé em Deus, e larga o sentimento desse mundo e as amarguras desse mundo. Começa a olhar para Cristo, que você vai ver que não entra nada dentro do teu coração de ruim, somente porque você fecha a brecha. Tá bem? Nós fechamos as brechas.
Mas, enfim, aqui está o conselho da palavra de Deus. Esperamos, irmãos, que todos aqui tenham uma grande compreensão e que, através da leitura da Bíblia Sagrada, claro, junto com os cultos que nós servimos a Deus e louvamos, e que vocês vão adquirindo conhecimento, vocês possam mudar muito a vida de vocês. Tem coisa que vocês têm que fazer. Olha só, vou fazer uma pergunta material aqui, vocês mesmos vão lembrar, tá bom? Olha só. Cada um de vocês estão dentro de casa. Ou, agora, alguns estão trabalhando, é claro. Mas estão dentro de casa. À noite tem que chegar em casa. Vocês não têm que fazer as suas limpezas diárias na casa? Não tem que lavar louça, vocês jantam, almoçam, tem que lavar louça. Vocês não têm que varrer a casa, vocês não têm que aspirar a casa, vocês não têm que deixar tudo limpo para que não entre nenhuma coisa estranha, ou seja, bactéria, a sujeira, porque a sujeira traz rato, traz barata, resto de comida traz barata. Você tem que fazer todo esse trabalho, não tem? Pois é, espiritualmente, você tem que sempre vigiar o teu coração. Sempre não permitir que a sujeira entre. Chegou alguma coisa, vai para Jesus, peça perdão, limpa e desvia e vai se afastando. Sua casa sempre vai estar limpinha. Você vai manter ela limpa, menos trabalho na tua vida. Mantendo a casa limpa, menos trabalho. Mantendo a casa suja, um dia você tem que trabalhar que até você vai dormir quebrado ou quebrada. Meu Deus, eu cansei. Não tem nem coragem de fazer outro trabalho daquele igual que você fez. Mas cada dia você mantendo limpo, você tem menos trabalho. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Então é assim, irmão. A palavra de Deus ela vai nos ensinando a mantermos a santificação com Cristo, estar puro com Ele, e você tem menos trabalho. O fardo existe, não adianta. A guerra sempre está aí, o diabo está aí para tentar todo mundo, mas o fardo está leve, porque você está dedicado a Cristo. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Todos entenderam isso, irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. Então vamos lá, agora vamos para a finalização. Aqui diz assim: Jesus falou no versículo 16, né? Nós vamos ver aqui que Jesus diz assim, ó. Do 16 ao 18, ele fala que ninguém, acendendo uma candeia, cobre, né? Com algum vaso, ou põe debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, né? No alqueire, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Aonde fica o velador? Irmãos, para quem já viveu ali nos anos 70, nos anos 60, 70, alguns lugares 80, talvez no sertão mais afastado, 90, tinha o candeeiro. Então, irmãos, eu lembro da época do meu avô, que tinha fazenda lá na Bahia, pregou uma madeira e tipo uma prateleira, e o candeeiro, todo na hora ali da cozinha, colocava os candeeiros lá em cima, e a luz descia, uma luz, claro, não é uma luz igual a nossa de hoje, né, irmãos? Mas você via os alimentos, você via o rosto das pessoas um pouco mais escuro, mas via. Agora, se nós pegar esse mesmo candeeiro e pôr debaixo do, da mesa e nós estiver jantando, tá tudo escuro, você não enxerga nada, entendeu? Então Jesus está dizendo aqui para nós que nós, irmãos, temos que ser essa candeia. Nós temos que estar para esse mundo de treva, mundo de pecado, nós temos que ser a luz para eles, porque Cristo, ele é o azeite que está dentro de nós que nos faz iluminar. É ele a fonte da luz. Por isso que Deus é luz. A fonte da luz para fazer nós iluminar. Que essas leituras bíblicas dessas nossas reuniões em de nome de Jesus, que ela seja sempre iluminada em vós. Cada dia seremos iluminados pelo Espírito Santo. Esse azeite está nos abrindo a mente. Então veja, irmãos, que nós vemos aqui, glória a Deus, que a maneira que uma pessoa, tá bom, irmão, responde a uma revelação, né? Glória a Deus. Ela determina que irá receber. Então, se você, glória a Deus, já tem essa revelação, irmão, você recebeu essa revelação, passe para as pessoas,
Anuncie Jesus, ilumina esse mundo, irmão, de Cristo Jesus. E também tem uma coisa, não deixa que essa luz se apaga dentro de você pelas coisas deste mundo. Cuidado que o velho homem está sempre querendo voltar. Nós temos que lutar contra o velho homem, tá bom? O nosso homem antigo, pecador, ele está sempre querendo fazer broto em nós. Nós temos que limpar essa erva daninha, tá bom? Então nós não podemos perder a luz que Jesus nos deu, né? Então o Senhor sempre trará todas as coisas à luz. No tempo certo, todas as coisas estão vindo à luz. E isso nos faz, cada dia, ser semelhante de Deus, ser semelhante do Senhor. Porque nós estamos aderindo à luz de Cristo, recebendo essa luz, e com ela nós enxergamos as doutrinas. Porque quando fala em doutrina, cada um tem um jeito de enxergar. Ah, hoje eu apanhei demais, a doutrina hoje é só surra. Ei, com licença, vamos beber água. E hoje a doutrina é um coro. Isso aí é para pessoa cega, irmão. Pessoa que fala assim é cega, mas cega até pior do que o cego material, de tão cego espiritual que é. Doutrina. Se Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve, ele vai dar uma doutrina para te surrar, para machucar, e Jesus é como o inimigo para escravizar as pessoas? O Senhor é o bom pastor. Ele conhece as necessidades de cada um de nós e ele cuida de nós. Entendam isso. Então, quem é espiritual ama os conselhos do Senhor Jesus, ama a doutrina do Senhor Jesus. Quem é espiritual segue os ensinamentos do Senhor Jesus, porque não é pesado. Eu já falei e volto a repetir. Para mim, uma cartilha maravilhosa para entrar no céu. E muitos de vocês já sabem. Mateus 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, da boca do próprio Cristo. Se nós fazermos aquilo como Jesus nos ensina, entraremos na glória de Deus. Mas tem mais ensinamentos do Senhor. Por isso que cada dia o Senhor está nos abrindo a nossa mente. A luz está chegando, cada dia a luz está revelando mais coisa. Irmãos, se vocês creem que Deus está aqui conosco, irmãos, que o Senhor Jesus está aqui entre nós, e que também o seu Espírito está aqui entre nós, glória a Deus, porque foi aberto em nome do Senhor Jesus. Alguns estão trabalhando, mas estão ouvindo, outros estão em casa, estão ouvindo. Eu também estou aqui e eu estou aprendendo com vocês, porque o autor de tudo isso é Cristo. Se nós temos essa oportunidade de ler a palavra de Deus, ele trouxe a luz para que nós lemos a palavra dele e tenhamos conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, misericórdia eu quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. E olha o que Deus está nos preparando nesta manhã, uma oportunidade de ter conhecimento de Deus. Glória a Deus. Aí Jesus, ele, né, fala que vê depois como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter, será tirado. É aquela parte que Jesus até mostrou sobre as minas, né? Podemos falar dos talentos. Para um deu 5, para outro deu 2 e o outro deu 1. Então, irmãos, já que Deus está nos dando essa oportunidade, e está nos ensinando, e está nos dando essas responsabilidades, vamos trabalhar para a obra de Deus. Vamos trabalhar para o avanço do reino celestial. Vamos trabalhar para que o reino de Deus cresça cada dia e as almas se convertam para Jesus, sejam salvos deste mundo que será julgado por Deus. Na ira dele, essa terra não vai escapar. Mas quem é de Cristo já escapou. É só seguir o Senhor e vamos viver com Ele. Vamos viver com Ele. Finalizando,
Vamos lá em João. Vamos em João, capítulo 17. Oh, irmão, amados, eu acredito, em nome de Jesus, que muitos de vocês estão aprendendo. Muitos de vocês estão aprendendo. Olha aqui, João capítulo 17, versículo 24. É uma oração de Jesus intercedendo, né? Pelos seus discípulos e por nós também, porque nós cremos. Olha o versículo 24. Pai, aqueles que me deste, está incluso vocês, tá? Aqueles que me deste, e outros que vão crer também. Aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Deus amou o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, o Messias, antes que o mundo existisse, Deus já amou ele. E ele está pedindo para Deus nesta oração que ele não está falando, por favor, ele falou: eu quero que aqueles que me deste. Você crê que Deus entregou nós para Jesus também? Porque você aceitou a palavra, você está de Cristo. Irmãos, e diante disto aqui, ele está dizendo que era para nós estar com Jesus. Onde Jesus estiver lá na sua glória, nós vamos estar com ele, contemplando a glória dele. Se você contempla a glória dele, você faz parte da glória dele. Então, você vai estar na ira nessa terra, na ira de Deus? Não. Olha que coisa linda. Irmãos, se preparem. Jesus está voltando. Se tem alguém dormente entre nós que está levando por pouca brincadeira e que não está nem contando que Jesus está voltando, não está nem aí, e às vezes entra aqui e sai ali, é o que aconteceu com a multidão. Cuidado, irmão. Vamos nos preparar melhor. Seja mais perfeito, dê frutos para o Senhor. Olha, irmão, século XXI. Ô, irmãos, com todo respeito à Irmandade, com todo respeito à Igreja de Jesus, olha que o inimigo tem lançado coisa nessa terra que tá danificando frutos de muitos irmãos diante de Deus. Tem muitos frutos, não estão mais na perfeição, porque não é só a riqueza, não, irmão, que vai fazer isso. Não está escrito uma outra passagem ali, os cuidados, ó, os cuidados, as riquezas e os deleites. São três coisas. Sabe aquele pessoa que é muito zelosa, é que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, e vai colocando peso sobre o outro conservo, uma conserva, um servo, uma serva de Deus, e começa a apertar humanamente as pessoas. Esse cuidado também faz que as pessoas não produzam fruto. É simples. Se tiver um servo de Deus, eu vou falar assim, irmãos, para que vocês possam entender bem e bem claro. Vou falar em todas as denominações, todas as igrejas. Às vezes tem líderes que eles começam a sufocar as ovelhas do Senhor, de tanta pressão, sabe? E isso. Não, irmão, nós temos que seguir a Bíblia Sagrada. E se os líderes seguem a Bíblia Sagrada, ela vai ensinar tudo que o Senhor Jesus está ensinando, para cuidar das ovelhas. Está entendendo, irmãos? Eu vou ler uma passagem aqui e para vocês entenderem. Olha, eu pensei que ia terminar. Eu peço perdão a vocês, tá? Olha, vem aqui no livro de Atos, no capítulo 20. Olha que interessante isso. Agora eu prometo, vai terminar, tá? Glória a Deus. Em Atos, capítulo 20, aqui tem uma passagem maravilhosa. Olha que ele está aqui explicando, tá? Olha, Atos, capítulo 20, irmãos, começa um discurso de Paulo aos anciães da igreja de Éfeso. Aqui nós estamos vendo, né, que começa do 17, mas eu vou entrar no outro verso. Aqui foram chamados os anciãos da igreja, são os líderes da igreja desta época de Paulo. Paulo diz assim, que ele falou assim, ó,
uma passagem aqui, ó. É, aqui ele diz assim, ó, no versículo 24: Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo era um líder, ele era um apóstolo. Então, Paulo explicou para aqueles irmãos líderes que o próprio Paulo está dizendo que em nada ele tem a vida dele como uma vida preciosa. A vida dele não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é Cristo na vida dele. Então ele está dizendo que ele não tem nada, em nada tem, né, com a vida dele, contanto que ele cumpra com muita alegria, irmãos, a carreira dele. É isso que ele estava dizendo. E o ministério de quem ele recebeu não foi na mão de homem, foi na mão do Senhor Jesus. Ele recebeu para dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, para nós que somos líderes, né? Para aqueles que pregam o evangelho, nós temos que seguir esse exemplo, tá bom? E a nossa missão é mostrar o evangelho da graça de Deus. Louvo a Deus que Deus preparou e todos vocês estão aprendendo justamente isso. As leituras bíblicas, elas ensinam também, e está aqui a graça do evangelho de Deus. Agora veja bem aqui, ó. No versículo 25, apóstolo Paulo não está falando com a igreja, ele está falando com os líderes. Eles não estão falando com as pessoas da igreja, ele está falando com os líderes que pregam a palavra. Isso aí é de toda a denominação do dia de hoje, tá? Agora, olha o que ele fala. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, o apóstolo Paulo estava se despedindo. Olha o versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo passa para a responsabilidade daqueles líderes daquela igreja. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, quer dizer, está chamando a atenção deles, que estou limpo do sangue de todos. Ué, o apóstolo Paulo disse, protestando eles, eu estou protestando vocês, que estou livre do sangue de todos vocês. Mas por que ele está livre? O versículo 27 vai responder. Por quê? Aí ele fala, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Essa é a nossa missão. E tem muito crente que não quer receber esses conselhos, só querem palavra para resolver a sua vida financeira, palavra para resolver o seu casamento, palavra para resolver para casar, né? É para resolver. Claro que tem palavra para tudo isso, Deus vai cuidar, sim, você está pedindo, vai. Mas se você tiver conhecimento da doutrina de Cristo, já tem todas as respostas na tua vida em questão material. O que você precisa é conhecer o espiritual. Da terra você tem conhecimento. Não é verdade? Então ele disse que nunca deixou de anunciar o conselho de Deus. Irmão, o que nós fazemos nos dias de hoje, aqui nessa reunião? Ensinar os conselhos de Deus. Todos vocês estão aprendendo isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha que o apóstolo Paulo continua falando. Volto a dizer, está conversando com os líderes. Olha, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então vamos entender aqui. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, para quem é líder, é para ele olhar para ele, quer dizer, tem que vigiar a sua própria vida, só que o líder ele tem dois trabalhos, porque o rebanho, ela tem que olhar a vida dela, tomar cuidado, vigiar. O líder não, ele tem que olhar para ele e por todo o rebanho. Então, o nosso trabalho é duplamente. Será que todo líder olha para o rebanho, irmão? Será que tem líderes verdadeiramente olhando para o rebanho e se preocupando com a vida das almas de Jesus? Será que tem? São todos assim? Assíduos desta forma? Será que são todos que vão lembrar e fazer visita para as ovelhas, cuidando da seara de Deus? Ou estão mais preocupados com outras coisas? Por isso está existindo muitos líderes falsos. Amado, amada irmã, Igreja de Jesus, aqui está bem claro, aquele líder que realmente
porque nós, viu? Os líderes terão uma sentença maior do que o rebanho, porque tem mais conhecimento. Tá bom, irmãos? Que nem no meu caso. O Senhor me cobrará muito mais do que muitos do rebanho. Por quê? Por causa do conhecimento. Se eu tenho conhecimento disso aqui e eu faço minha vista grossa e não cumpro ela, meu dia está lá esperando. Vem cá, caboclinho, vamos conversar. Então, como Deus me ensinou, Jesus já mostrou que aquele que edifica a sua casa na rocha, eu vou assemelhar uma pessoa prudente, então eu prefiro estar nessa parte da prudência. Então, amados, os líderes é para ter 2 vezes vigia, tanto na sua vida, na sua casa, como na vida da igreja, da irmandade. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que constituiu eles, constituiu os bispos. Por isso, irmãos, que se tiver um líder na tua vida, na igreja, que cuida bem de você, por favor, estima muito bem esse líder, porque ele está cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo o papel de Deus. Tá bom? Ame, porque tem muitos que criticam. Ame. E antes de criticar, procura saber, ele está andando conforme a palavra de Deus? Tá, então ame de verdade, porque você está ajudando ele. Porque para quem prega a palavra, para quem é líder, que quer andar fiel com Deus, leva tanta pedrada, levanta falso testemunho, levanta calúnia contra o líder, para matar, esmagar ele. E você sabe que todos também são ser humano e têm emoções. Na verdade, tem emoções. Você viu Jeremias, profeta de Deus? Quanto que aquele profeta chorou? Quanto que aquele profeta foi humilhado? Isaías e tantos outros. Tá vendo? Por isso que estima bem aquele que ama você, que se preocupa com vocês. Estime bem ele, tá? Olha o que diz mais o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que o Espírito Santo que constituiu naqueles dias esses bispos, né, como bispo, qual é a função deles? Para apacentar a igreja de Deus. O que é apacentar? Alimentar. Agora, alimentar do quê? De um verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, sem heresia, sem enfeite na palavra de Deus, para provocar palavras que vão provocar emoções. Não! Ela tem que provocar o conhecimento de Deus. Que a pessoa saia conhecendo, saia dizendo, eu aprendi hoje as coisas de Deus. Isso é o importante. Então, o apóstolo Paulo diz que é para apacentar a igreja de Deus. Por que é para apacentar a igreja de Deus? Porque ele resgatou, Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Irmão, todos vocês são resgatados através do sangue de Jesus. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse assunto. Porque, o versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Esses 2 versos. Presta atenção. O apóstolo Paulo disse para aqueles líderes de Efésios, aquela igreja, os anciãos da igreja de Éfesos, que após a partida dele, ele tinha esse conhecimento, que após a partida dele, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Nos dias atuais, já lá naquele passado já existia, e nos dias atuais não é diferente. Tá bom? Muitas denominações escolhem pessoas sobre os seus olhos e não mais nos olhos da revelação de Cristo. São poucos assim. Antes tinha muitas revelações. Hoje, não sei se é por causa da correria, por falta de tempo de buscar a Deus, buscar mais revelação, a questão de alguém que vai liderar alguma igreja, que vai estar na presença de Deus e também diante
do rebanho para ser bem apacentado, pois precisa da revelação de Deus, infelizmente, em muitas denominações, escolhe os mais amigos, os parentes. Vocês lembram o que aconteceu com Samuel? Deus mandou Samuel ungir um rei lá na casa de Jessé, um dos filhos. O primeiro que apareceu, Samuel falou: este é o rei. Deus repreendeu ele, é profeta. Samuel, não é este, eu tenho rejeitado, não é este. Eu não sou homem que olha a aparência das pessoas. Eu sou Deus que olha o coração das pessoas. Irmãos, para eu ter uma ciência, para que um líder, não, já não é o meu caso, tá, irmão? Um servo de Deus que vai pôr em todas as denominações aí, os pastores, as pessoas, ele tem que buscar de Deus, porque ele não tem poder para entrar no coração de uma pessoa, mas ele tem Deus para revelar quem é o coração de uma pessoa. Deus tem esse poder ou não tem? Ele pode pedir: Senhor, por favor, preciso de alguém nessa igreja, e o Senhor me revela, Senhor. E você não vai procurar ninguém. Aí, de repente, Jesus, o Senhor, olha, para essa situação, eu escolho este aqui. Mas, irmão, isso precisa estar em oração, em clamor, em comunhão, para que Deus revele. Não é assim, não, pode escolher esse, já põe aquele. Não, por isso que entra muito lobo. Por quê? Porque esses líderes aqui do passado, eles começaram a ficar meio automáticos, sabe? E aí, o que aconteceu? Começou a dar problema. Aí, que o apóstolo Paulo disse aqui? Eu sei que entrarão no meio de vós lobos cruéis. Agora, como é que também uma ovelha vira lobo? Tem isso? Tem. Como que pode isso? Como que pode? Primeiro, às vezes, é como eu falei, quando Deus revela, ele sabe quem ele está colocando. E ele sabe que essa pessoa não vai decepcionar ele. Porque ele sabe, porque a escolha de Deus, ele sabe quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu, ele sabe quem é bom e quem é ruim, ele sabe tudo. Então Deus não erra. Agora, quando o ser humano erra, aí que é o problema. O que acontece? Esses líderes aqui, eles poderiam escolher um amigo, um parente, aquele que vem trazendo o melhor para ele. Só que o coração dessa pessoa não é perfeito. Aí era tão mansinho, quando foi liderar uma igreja, virou um lobo. Aí começou a judiar. Lobo machuca a ovelha, entendeu? Lobo não pacenta a ovelha. Quem pacenta é o pastor. Por isso que nós, líderes, temos que ter temos que ter, não. Quem Deus já foi Deus, tá bom? Agora, é aí que está o perigo das heresias que estão vindo, os falsos pastores, que está lá em Mateus, no capítulo 7, né? Que eles vêm como pele de ovelhas, mas o coração, o interior dele, são lobo, vestido de ovelhas. Então, pelas palavras, a gente tem todo esse discernimento. Falarão heresias perversas, não bíblica. E aqui aqui o apóstolo Paulo está explicando bem claro que essas pessoas, esses lobos cruéis, não perdoarão o rebanho. Então, tem lobo que vão despedaçar almas, vão machucar, destruir. Por isso que até muitos não congregam, muitos não vão na igreja, muitos não frequentam o culto. Todas as denominações estamos falando. É geral. Bom, aqui diz assim, versículo 29. Ele falou que são cruéis, irmãos. Então veja bem, se nas igrejas e toda, não importa, irmão, qual seja a igreja que for, não é a placa que eu estou dizendo, aonde que está o ajuntamento. Se tem ali um líder que está guiado por Deus e que se preocupa com a sua alma, em nome de Jesus, ore muito por ele, pela sua família, e dá amor para ele também, porque muitos não são nem visitados pelas suas ovelhas. Oh, perdão, vou corrigir isso aqui. Líderes não têm ovelhas, ela tem as ovelhas de Cristo para cuidar. É a força de expressão falar aqui suas, né? Não, eu também sou ovelha. Mas, às vezes,
a cobrança é tão grande em cima de líderes, né, que estão ajudando, e as ovelhas, às vezes, ela também não se preocupa de ir lá dar um carinho espiritualmente, orar junto com aquele que ama, que está presente em sua vida. No versículo 30, o apóstolo Paulo falou assim, ó, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Irmão, perverso não é palavrão, não é nada disso. São palavras encaixadas que ela consegue persuadir o coração das pessoas. E olha qual é o resultado disso. Olha aqui. E que dentre vós mesmos levantarão homens. Você viu que o apóstolo Paulo não falou que vão levantar servos de Deus aqui. Não falou que vai levantar um bispo aqui, um líder. Vão levantar homens, que vai estar no lugar de líder ali, que falarão coisas perversas, coisas bem encaixadas, e que são doces para as pessoas. Qual o motivo? Se são homens que estão levantando, não são servos de Deus. Pode estar batizado, pode for, mas não foi colocado por Deus. Então, esses homens, eles vão usar palavras perversas para atraírem discípulos para si. Posse não é para Jesus. É a fama. Vai trazer fama para a pessoa. É o que acontece nesses mundos que vocês estão vendo aí, de todas as denominações, as pessoas nos cantores, nos louvores, nas pregações, e tanta coisa que está atraindo para si. Já tem cobrança disso, é dinheiro daquilo, é tanto. Jesus não está nessa. Sabe onde Jesus está? Vocês creem no que eu vou falar para vocês? Sabe onde Cristo está? No coração do simples, do humilde, de um culto com perfeição, cheio de corações que dão frutos perfeitos diante de Deus. Aí que ele está. Ele está, ó, irmão, esses lugares humildes, coisa, não está falando que a pessoa não erra, ela é fraca. Mas a intenção é maravilhosa. As intenções desses aqui não são. Eu creio que todos entenderam muito bem sobre isso, né, irmãos? Uma coisa vai puxando, por isso que fala do velador, fala que nós temos que ser luz, aqui já está falando. Então, irmão, não se escandaliza pelas coisas que estão sucedendo nesses últimos dias. Só olha para Jesus, por favor. Continue andando com Cristo. É Ele que vai levar nós para o céu. Esse é o conselho da leitura da palavra de Deus nesta manhã. Que o nome do nosso Deus e por Jesus Cristo seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória, glória a Glória a Jesus. Deus. Toda a glória a Deus.